E aí galera, meu nome é Pedro Germano, eu sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e estou fazendo esse vídeo aqui como um teste para os primeiros momentos do uso dessa plataforma digital, né? Eu estou com saudades já do dia a dia da universidade, de estar em contato com vocês, porque também são turmas agora que eu vou ministrar aulas que não são conhecidos meus, né? E o melhor é pessoalmente mesmo, né? A atividade docente é estranha, eu acho ainda bem estranha. Você ficar falando para um celular sem saber da reação das pessoas e realmente o assunto e o tipo de aula que a gente ministra é um tipo de aula dialogada, né? É um tipo de aula dialogada, em que pesa muito a resposta, o feedback que eu como professor tenho ao estar ministrando os assuntos. Então, diante dessa fase estranha que a gente está vivendo de quarentena, que é algo que a gente deve fazer durante um período até pelo menos no final de abril, né, que foi que a UESC suspendeu as aulas. Eu estou tentando, para adiantar assunto, realizar algumas iniciativas online mesmo, para que vocês tenham algum contato com a academia, né? Então o assunto desse primeiro vídeo é justamente esse, me apresentar e expor essa introdução desse meu método novo, mas nós vamos aprimorá-lo, inclusive usar algumas plataformas diferentes, né? Talvez lives, talvez usar o Hangouts do Google, talvez usar outras plataformas que sejam mais objetivas, em que tenha uma comunicação melhor, para que a gente possa aprimorar esse primeiro contato, né? Então, diante disso, o que eu tenho que falar para vocês é que a nossa matéria é Direito Constitucional 1, né? É a primeira matéria de Direito Constitucional que vocês têm contato. É uma matéria muito interessante, introdutória ao direito constitucional. O nosso PPC atual, ele prevê 2 disciplinas de direito constitucional, como vocês sabem, mas nós teremos uma alteração nesse PPC, e que eu não sei a partir de que data vai começar a valer. No entanto, é possível que a turma de vocês já pegue, e o que é uma boa notícia, porque nós teremos mais uma disciplina de Direito Constitucional. Então teremos Direito Constitucional 1, 2 e 3. A divisão dos temas para Direito Constitucional 1 não vai fazer tanta diferença, né? Que aí eu vou explicar para vocês. Somando mais uma disciplina de Direito Constitucional 3, nós precisamos readequar o assunto para poder trabalhar melhor. Porque qual é o panorama atual? O panorama atual é que nós temos uma Constituição prolixa, e no final desse curso vocês saberão o que é uma Constituição prolixa com mais propriedade, mas ela é bem extensa, ela trata de vários assuntos. E por tratar de vários assuntos e por também existir um outro tipo de fenômeno denominado constitucionalização do direito, que basicamente, a gente vai estudar isso, mas basicamente é a apropriação pela Constituição de diversos princípios, diversas regras, de diversos ramos específicos do direito, colocados desta vez em um documento constitucional, para que tenha mais rigidez, para que tenha menos alterações e para que se garanta determinadas regras e princípios fundamentais na Constituição. Vocês também vão entender isso
no final do curso, porque qual é a importância, né, de se colocar determinadas regras na Constituição e também qual é a desvantagem disso, né? Porque, como tudo na vida, há vantagens e desvantagens. O que acontece é que há muito assunto a ser estudado e em 2 disciplinas apenas fica muito apertado. Então nós espalhamos melhor os temas e incluímos temas que não estavam incluídos antes nas disciplinas de Direito Constitucional 1, 2 e 3. E essa adequação das ementas a gente está realizando. Com essa questão da suspensão, porque existe um prazo do MEC para a gente poder fazer toda a adequação das ementas e tal, está tudo suspenso, então não sei a partir de que momento esse PPC vai começar a valer. Só que nós já podemos continuar Direito Constitucional 1, que não vai mudar. O assunto é basicamente o constitucionalismo, né, a teoria do direito constitucional, a teoria constitucional, para analisar os fundamentos, as teorias fundamentais, as teorias que sustentam o constitucionalismo. Tá? Então, já iniciando, o direito constitucional, o que é isso? Direito constitucional, se nós citarmos aquele paradigma positivista de dizer que o direito é um conjunto de regras, né? E depois com a teoria dos princípios a gente fala, o direito tal é o conjunto de princípios e regras que tratam daquilo, né? De um certo objeto. Se nós pegarmos esse paradigma, nós vamos dizer que o direito constitucional é um direito de um conjunto de regras e princípios que organiza regras do Estado, os seus órgãos e a relação do Estado com os cidadãos. Parece simples, parece muito básico, mas se nós entendermos o conceito realmente de cada palavra, nós vamos entender que, por exemplo, o direito constitucional difere do direito administrativo. Tá? Por quê? Vocês ainda não tiveram direito administrativo? Então eu tenho que explicar. Por quê? Porque o direito administrativo, claro, há várias teorias, né, subjetiva, objetiva, sobre o objeto do direito administrativo, mas é inegável que dentro do direito administrativo nós estudamos a relação da administração pública com os administrados. Então, a administração pública ela é titularizada pelo Estado e os administrados basicamente são os cidadãos. Aí você me pergunta, então qual a diferença, professor, entre direito constitucional e direito administrativo? O direito constitucional não estaria incluído no direito administrativo ou vice-versa? Não. O direito constitucional ele vai tratar da organização política fundamental do Estado. Quem gosta de anotar, anote. O direito constitucional, nesse paradigma ele entendido como um conjunto de regras e princípios com certo objeto, o objeto dessas normas constitucionais será a organização política fundamental dos Estados. Que, na verdade, espero eu que vocês tenham bem estudado isso em teoria do Estado, bem verdade que o Estado, esse é Estado com E maiúsculo, é uma sociedade específica, né? É a sociedade política. Então é uma organização política fundamental da sociedade, que hoje damos o nome de Estado. Na antiguidade, poderíamos dar o nome de cidade-estado.
hoje damos o nome de Estado. Então, o Estado, como sociedade política, ela se organiza, e quando ela se organiza em regras escritas, né, que aí é o paradigma positivista, vai ser o conjunto de regras escritas, há uma lei, há um ato legislativo específico, assim como nos demais ramos do direito, que dita essas regras e princípios escritos, e o objeto dessas regras e princípios será: anote, a organização política fundamental da sociedade através do Estado. 2, a estrutura, os órgãos, as entidades que pertencem ao Estado. E antes disso, né, antes dos órgãos, se organizam os poderes. Né? Vocês vão entender, começar a entender, porque realmente a gente entende na prática. Depois de estudar constitucional, administrativo, penal, tributário, financeiro, previdenciário, é que nós vamos estudar, vamos entender que os poderes, eles se entrelaçam, eles agem, eles têm competências específicas e cada um não pode se imiscuir na competência do outro sob pena de descumprir a tal da organização política fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. E agora é um exemplo atual. Tá? O Estado da Bahia, através do seu governador, quis implantar, e está querendo ainda, né? Isso virou uma discussão jurídica. Mas veja por quê. Tem um fundo constitucional aí. O governo do Estado da Bahia quis implantar as barreiras sanitárias nos aeroportos e nas rodoviárias. Basicamente, essa barreira sanitária, ela previa no estado da Bahia que todos os passageiros que estivessem embarcando ou desembarcando em qualquer aeroporto da Bahia fossem submetidos a pelo menos uma análise de temperatura. Então, o Estado, através dos seus órgãos, das suas secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, queria e quer atuar, vocês vão entender por que eu quer atuar nessa medição de temperatura de todas as pessoas. Mas vamos parar para pensar. O ponto é, Estado, e esse, né, governo, governador, a administração pública estadual é poder executivo. Não fiquem muito preocupados em saber poder executivo, legislativo e tal, porque nós vamos explicar isso. Mas eu já estou falando o que é. Né? Então, poder executivo, através do governador e das suas secretarias, queria implantar essa medida. Agora, essa medida, se você parar para pensar, ela restringe ou não a liberdade das pessoas de ir e vir? Restringe. Se ela restringe, e aqui eu não estou julgando essa ação, se ela é boa, se ela é ruim, se é proporcional, se é razoável, se ela é necessária ou não estou julgando isso. Eu só estou analisando o exemplo para mostrar a vocês que as relações entre os poderes e entre os entes federados também são relações que estão no nosso dia a dia o tempo inteiro. Então, assim, não é algo que a gente vai estudar, tá lá no livro e você tem que saber a diferença só. Você vai ter que saber. E eu vou cobrar. Mas é uma diferença que, se você aprender, você vai aprender
e vai saber julgar e se posicionar, né? Nessa nossa sociedade que se posiciona sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos, mesmo não tendo o devido conhecimento para tanto. E então vamos lá. Então o exemplo é o órgão estadual queria restringir o ir e vir das pessoas. Vocês hão de convir que essa é uma restrição da liberdade de ir e vir e por isso ela deve ter fundamento constitucional. Para você ainda que não sabe essa expressão, fundamento constitucional é para que o Estado haja de certa maneira, ele tem que possuir uma autorização geral ou específica da Constituição. Aquele ato tem um fundamento constitucional. Então, um exemplo dentro do exemplo. Quando o Estado tem o dever de prestar assistência à saúde e prestar serviços de educação, esse dever é fundamentado na Constituição. Por quê? Porque a Constituição, além de autorizar, além de autorizar que o Estado preste serviços de educação e saúde, ela impõe que se faça isso. Essa é uma das grandes diferenças entre os modelos de Estado que a gente vai estudar também. Tá? Tudo que eu falo aqui eu tento explicar o fundamento básico para você saber que não é uma opinião meramente ideológica, é técnica. Então, ela autoriza e, além, ela impõe que se implemente determinados serviços. Portanto, a atuação do Estado da Bahia nesse sentido, a princípio, viola a Constituição. Aí você vai me dizer, professor, você é contra os testes, você é contra o termômetro, você é contra verificar a temperatura das pessoas, mas é uma pandemia. Não, tudo bem. Isso aí pode até ter uma exceção, isso aí, em razão da pandemia, mas eu estou falando em termos gerais, essa restrição de ir e vir das pessoas, com fundamento em regra constitucional, com o objetivo de vigilância sanitária, a princípio não é competência dos estados, e sim do órgão federal. Então o que aconteceu? O Estado da Bahia quis implementar e a AGU entrou com uma medida judicial para tentar suspender esse ato. Por quê? Eu não li a peça da AGU, mas eu vi o noticiário, tá? Pelo noticiário, um dos fundamentos possíveis é esse. Um possível fundamento é esse, de violação de competência constitucional. Por quê? Porque na Constituição a previsão para essa competência é do órgão federal. Então, uma norma para ela ter fundamento constitucional, né, ou um ato do Estado, né, tanto do Estado da Bahia, mas o Estado em geral, né, Brasil, ele precisa ter fundamento constitucional. E muitas vezes a questão não é meramente de objetivo. Porque o Estado quer isso. Não. Às vezes a regra tem uma violação na Constituição e a conduta não pode ser implementada. Compreenderam? Então, esse é um exemplo de que a Constituição ela determina regras e princípios fundamentais de organização do Estado brasileiro, né? A Constituição brasileira faz isso com o Estado brasileiro. E mais, então, voltando para o caderno. Número 1, eu disse que a Constituição serve para quê? Para organizar juridicamente a sociedade, só que a sociedade política, entre parênteses, Estado. Também serve para definir as competências dos seus órgãos. Portanto, se define a competência de um órgão A para a competência X,
o órgão B, a princípio, não pode exercer a competência X. Ela tem que exercer, o B tem que exercer a competência Y, que ela que foi determinada pela Constituição. Ah, professor, mas tanto a X quanto a Y são competências necessárias. Então, qual o problema? Não, de B e A realizarem X e Y. O problema é que às vezes você está diante de uma, como essa agora, né? De uma diretriz nacional ou estadual. Pensa comigo, todos os estados, né, mais o DF, 26, implementarem diversas políticas contra o coronavírus, cada um com a sua política, e ainda o Brasil, né, a nível nacional, né, o poder federal, o poder administrativo, né, o poder executivo federal, implementar outra dissonante, nós poderemos ter um caos, entende? Só para dar um exemplo pequeno disso. Então, às vezes, a Constituição ela coloca determinadas competências para a União, que é o poder executivo federal, ele é exercido na União, para que se concentre a nível nacional uma só ideia do que fazer para certos problemas, certo? E os estados não podem fazê-lo, porque se cada estado fizer, nós teremos problemas. Se uma pessoa sai do Rio e vai para São Paulo, ele está diante de regras diferentes, muito diferentes, e aí ele pode sofrer constrangimentos, né? Diferença de tratamento. Essa é uma das razões, por exemplo, de um código penal único para o Brasil. Né? Por quê? Já se perguntaram? Porque o grande exemplo é os Estados Unidos, que a gente vê série, filme, né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos, e isso também deve ter sido explicado para vocês em TGS, se não foi, me mande a mensagem dizendo que não, que eu explico também. É um fundamento importante para a gente, é a questão do federalismo, né? A formação federalista é diferente. Tá? Vocês já perceberam que nos Estados Unidos nós temos cada estado com sua regra penal. Então, muitos crimes são coincidentes, por exemplo, homicídio, claro, vai ser crime em todos os estados. Agora, o aborto não. O aborto é crime em alguns estados e não é crime em outros. Em outros ainda é crime em determinadas situações e não é crime em outras circunstâncias. Então nós temos essa diferença. Aqui no Brasil não. Aqui